Shalom, povo escolhido de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, a quarta do sobrenatural. É o dia que o Pai reservou mais um pouco das suas porções, mais um pouco das suas instruções para me entregar e te entregar. Fique conectados até o final e veja o quanto o Senhor vai te surpreender hoje à noite. O seu sobrenatural vai descer, a sua unção, porque enquanto eu vou ministrando, Ele vai derramando, mesmo pelos meios de comunicações, a unção do Senhor chega até você. Vai vir revelações, vai vir perguntas, vai vir indagações, para você ver o que o Pai escreveu no Manual da Vida, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Tem códigos a serem descobertos para os seus filhos e filhas. Então, quanto mais você desejar buscar, enquanto mais você se debruçar para estudar, o Autor, o Espírito Santo de Deus, vai começar a trazer revelações para a tua vida, para tu colocar em prática, para tu experimentar, para tu viver um sobrenatural de Deus, vivendo pela fé. Veja só. Deixa eu só fazer um pedido antes de iniciarmos. Compartilha, dá o like e faz um comentário. Se você não quiser comentar nada, coloca as mãozinhas, um coraçãozinho. Porque isso faz os meios de comunicações, as plataformas digitais, entenderem que esse conteúdo pode ser entregue a outras pessoas. Tá? Então faça a tua parte. Se você estiver no Instagram, você pega lá aquele aviãozinho e manda para as pessoas. Se você estiver no YouTube, no Facebook, você também compartilha. Bota nos grupos. Olha, está havendo uma palavra agora, a quarta do sobrenatural. Vamos escutar para ver se Deus fala conosco. E você já cria a expectativa em Deus, que por meio de nós vamos liberar a sua palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa. Problemas. Sim, o que tem problemas? Eu pergunto, você está enfrentando algum problema? Problemas? Ou você conhece alguém que está enfrentando problemas? Ou um problema? Seja em que área for. Está querendo resolver? Está querendo solução, estratégia? Pois saiba que por meio dessa palavra o Senhor vai te entregar algo da parte dele, para você colocar em prática na tua vida hoje, aqui e agora. Pois problemas todos nós temos. Enfrentar não é nada fácil. Mas eu posso perguntar, como enfrentar? Aí você pode imaginar já o seu problema. Como enfrentar esse problema que eu estou vivendo hoje? E quando você fizer esta pergunta, identificar o teu problema, também pergunta, como vou vencê-lo? Você sabia que problemas, por maior que seja, Deus tem uma solução para esse problema? Hã? E você sabia que a maior parte das soluções está no Manual da Vida, na Bíblia Sagrada? Hã? Sim. Mas por não conhecermos, aí não podemos talvez usufruir. Mas deixa eu te dizer e te dar uma certeza que Jesus é a solução de todos os problemas do mundo. Então Jesus é a minha solução do meu problema? Sim. A palavra dele, quando for liberada, vai ganhar vida e vai trazer a revelação, as estratégias para você sair de cada um desses seus problemas. Mas eu não quero que você veja só como ele o solucionador de problema, mas ele é o especialista de solucionar problemas de toda a humanidade. Basta você confiar, entregar-se e crer e praticar os seus ensinos. Então tem algo que você tem que fazer. Sim, porque as pessoas estão esperando cair prontos ou prontas as soluções. Elas estão para serem acessadas. Existe uma diferença, tá? Eu já venho falando em outras ministrações, mas hoje eu quero enfatizar, porque depende boa parte de você. E se você fizer a sua parte,
pode acreditar e ter a certeza que o nosso maravilhoso Deus vai derramar a parte dele, que nós chamamos do sobrenatural de Deus. Problema não é para ser colocado debaixo dos tapetes. Problemas não é para serem cobertos. Problemas é para você identificar. Uma vez você identificando qual é o problema, aí você vai procurar, vamos dizer assim, como esse problema está me afetando. Aí você, vamos dizer, se encaixa no problema. Aí você diz, se existe um problema, existe um Deus que vai me entregar a solução. A solução é Jesus. Vamos ver narrativas, vamos ver partes dos fragmentos que nós vamos falar hoje, tá? Que pode se encaixar, que eu tenho a certeza que você vai absorver, você vai compreender, identificar e colocar em prática na tua vida. Que nós vamos compartilhar. A cada ministração nós temos compartilhado os segredos, nós temos compartilhado códigos, chaves, nós temos compartilhado algo que vai servir para você colocar na tua vida e dar um impulso. Existe um problema? Existe a solução. Não existe problemas sem soluções, tá? Todo problema existe uma solução. Às vezes é que nós não enxergamos ou não sabemos como fazer. Por isso que muitas vezes nós procuramos o quê? Especialistas para cada área de problemas que estamos enfrentando, né? E quando aquele problema, aquela que você imagina, não tem a solução, é aí onde entra o sobrenatural de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Busque ajuda. Sim. Identificou o problema? Não tem problema você buscar ajuda de outras pessoas, até especialistas em cada uma das áreas. Pois assim Deus nos incumbiu, nos deu dons, nos deu aptidões de exercermos determinadas funções. E eu diria mais. Não pare diante dessas circunstâncias. Não pare diante de adversidades. Não pare, não fique paralisado com medo. Não foque só no problema. Identificou. Agora não fique mais focado. Agora você vai buscar ajuda ou vai buscar a solução. Qual é a melhor solução? A que vem do alto. O meu socorro vem do alto. E nós vamos te ajudar. Sim, nós vamos te ajudar sim. Porque tem coisas que a palavra, a escritura, ela vai ser liberada. E ela vai funcionar na minha e na tua vida. Porque a palavra, ela cumpre todo o propósito para que é lançada. Você tem lançado a palavra de Deus nos seus problemas? Veja o que eu falei na ministração anterior. Se você não assistiu, eu te convido a assistir. Não só a anterior, mas assista as 10 últimas e veja Deus falar poderosamente. E você colocar em prática na tua vida. Porque às vezes, a maioria das vezes, as pessoas enxergam um gigante tão grande que deixa paralisados, deixa medo. Mas vamos juntos ficarmos mergulhados no Senhor Jesus, nas suas instruções. E quando você captar, receber a decodificação, aí você começa a agir. Vamos buscar o Senhor. Se eu fosse dar a primeira chave, o primeiro segredo para você resolver seus problemas, vamos buscar o Senhor. Onde eu encontro o Senhor? Se você já frequenta uma igreja, continua frequentando. Se você não frequenta, busque uma igreja. Mas antes, ore. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor que te ilumine, que te mostre. Porque quando você pedir, Deus vai te mostrar. Deus tem várias formas de falar com a gente. Tá? A principal delas é através do manual da vida, porque ali é Deus falando. Eu já dei várias instruções
E quando você começar a ler a Bíblia, não leia só em pensamento, leia declarando, leia em voz audível. Recentemente nós temos instruído algumas pessoas a colocar a Bíblia, o áudio, seja no YouTube, seja nas outras plataformas. Para quê? Para que você abra a palavra e escute. E você vai praticando, você vai ver que ao ouvir o som e você acompanhar a leitura, Deus vai falar tremendamente. E vai vir revelações, mais revelações. E nós vamos aprender a buscar as soluções. Nós vamos aprender a desejar no Senhor as soluções. Porque em primeiro lugar, se você buscar o Senhor, aí Ele vai te indicar ajudas. Aquelas ajudas que eu falei, que às vezes existem profissionais em cada área. Mas a primeira busca tem que ser do Senhor, tá? Então, só para frisar, busque. O próprio Jesus, lá em João 16:33, Ele falou que no mundo tereis o quê? Aflições. No mundo tereis o quê? Problemas, adversidades, terremotos gigantes, tereis um monte de coisas. Mas Ele disse, tende o quê? Bom ânimo. Peraí. Jesus mandando e pedindo e dando a instrução que eu e você nós temos que ter bom ânimo. Olha aí, pega esse código. Pegou o código revelado? Diante de qualquer aflição, ter bom ânimo. Aí você diz, é impossível diante de uma situação que está me consumindo, que está me matando, que está me aprisionando, que está me, vamos dizer, paralisando. Aí eu digo, não, é impossível não. Tem de bom ânimo, aí você vai ter que fazer um esforço. Por isso que eu falei, busque uma igreja. Busque o manual. Escute. Aí você vai começar a... Agora é a hora antes. Senhor, me mostra uma saída. Senhor, me mostra através da tua palavra. Senhor, me revela. Aí você vai ver que quando você escutar, você ouvir, você for na igreja, vai receber exatamente aquilo que você orou. Porque o Pai, Ele escuta as orações. Então se você pediu, vai receber. Poucos têm recebido porque poucos têm orado, têm pedido assim. Pensa naturalmente, não é necessário aquelas orações grandiosas não. Porque Ele sonda teu coração. Aí Ele ainda complementa. Eu venci o mundo. Peraí. Jesus venceu o mundo, gente. Se Ele já venceu o mundo, o que cabe a nós agora é pegarmos o quê? Essa vitória, trazermos para a nossa vida e dissiparmos os problemas, as trevas, com a sua luz, com as suas informações, com os seus ensinos. Não é maravilhoso a gente saber que existe, para cada problema existe uma solução ou várias soluções, mas a solução ela vem do alto. Jesus mesmo vivenciou vários problemas. Jesus mesmo vivenciou aflições, sofrimento, vamos dizer, lutas. Ele foi maltratado, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi julgado, gente. E ele foi condenado à morte. Vocês têm noção do que é isso? Uma pessoa inocente acontecer isso? E a pior sentença que era daquela época, que era a morte de cruz. Jesus enfrentou provas. Jesus enfrentou tentações. Você pode pensar, mas Ele era Deus. Mas nessas horas Ele era homem como eu e você. Ele veio passar as mesmas coisas, Ele veio sentir as mesmas coisas que eu e você nós sentimos. Para dizer que eu e você, nele, já somos vencedores. Que se eu e você nós nos apegarmos à sua palavra, se nós aprendermos com Ele, colocarmos em ação, em prática, nós também vamos vencer, porque Ele está dando as instruções, as coordenadas, dizendo, filhos e filhas, é por aqui. Eu venci o mundo, eu já consegui a vitória por vocês. É vocês fazerem a parte de vocês, pegarem agora e tomarem posse. Veja bem, para mim, para você e para qualquer pessoa que esteja enfrentando situações e problemas,
Não é para nós ficarmos paralisados diante do problema. Não é para sentarmos e ficarmos esperando. Mas sim, pedir a Deus: Deus, me mostra como vencer esse problema. Encare o problema. Busque o Senhor. Peça para que Ele traga a estratégia de como você sair vencedor. Porque Ele já fez. Mas algo você tem que fazer. Algumas vezes Ele vai dizer: você vai ter que andar 1 milha, você vai ter que fazer isso, você vai ter que sair daí, você vai ter que fazer. Ele dá as instruções. Se a gente pegar o rei Davi, todo mundo só conhece ele como um grande rei. E poucos conhecem quantos anos ele fugiu, quantos anos ele foi perseguido, quantos problemas surgiram. Gente, ainda como garoto, ainda pastoreando as ovelhas, surgiu um leão, surgiu um urso. Porque a cada problema que ele ia vencendo, ele tinha a oportunidade, Deus dava a oportunidade dele matar aquele problema. Aí surgiu outro, aí ele matava o outro problema. E depois surgiu o quê? Um gigante. Esse gigante separava Davi do trono, de ser rei. E ele foi cumprindo as etapas. E às vezes você não compreende essas etapas que você está passando, o seu processo, o processo divino. Depois procura uma ministração minha aí, o plano divino, que você vai ver. Existem propósitos de Deus em cada uma das situações. Por isso que Ele nos encoraja, nos ensina, nos revela. É que para nós não pararmos. E eles outras. Gente, Davi, quando recebeu o poder de Deus, a unção de Deus, o comissionamento de Deus, enfrentou e matou, vamos dizer, milhares de exércitos inimigos. Se fosse na força do braço dele, ele não conseguiria. Mas ele conseguiu porque o Senhor estava com ele. Porque ele buscava o Senhor. Enquanto ele estava pastoreando as ovelhas, ele aprendeu a louvar e adorar ao Senhor. Pois só estava ele ali, isolado, sozinho, juntamente com as ovelhas. E nesses momentos de isolamento, nesses momentos que aí ele contemplava a beleza do Senhor, ele agradecia, ele se entregava. Por isso que Deus o conheceu, o reconheceu como o homem segundo o coração de Deus. Deixa eu te dar um desafio. Torne teu coração como o de Davi. Aliás, melhor do que o de Davi. Para Deus te reconhecer como homem e mulher, como filho e filha de um coração de Deus. Não é fácil, mas é possível. Se alguém conseguiu, você também pode conseguir. Mas você vai ter que mergulhar nas Escrituras. Você vai ter que mergulhar nas instruções de Deus para a tua vida. Por que as pessoas estão buscando tanto sucesso fora, para agradar o mundo? Busque sucesso para agradar a Deus. E para fazer a diferença no mundo. Quando você agrada a Deus, Deus vai derramar um favor tão grande na tua vida, que onde tu fizer o que tu fizeres, Deus está soprando. E você não tem tanto esforço. Se você está remando, está fazendo tanta coisa e não está acontecendo, é porque a rota precisa ser alinhada ao propósito de Deus. Você está fora da rota quando você coloca muito esforço e não acontece resultado. Quando você começar a colocar todo início, tem que ter um esforço até você pegar o conhecimento. Aí você vai ver que quando você direcionar, imagina quando um avião vai levantar voo, o que é que acontece? Se gasta muito combustível só para impulsionar, para sair. As turbinas são ligadas, vamos dizer, a toda potência. Mas quando sai, quando vence todas as tempestades, os ventos, aí começa a diminuir a potência. Aí começa a voar. Isso que Deus quer fazer na minha e na tua vida. Que nós possamos, vamos dizer, gastar um pouco de energia agora,
concentrando nas suas coisas, nos seus ensinos, concentrando nas soluções, concentrando em praticar e fazer a obra dele. E depois, é o favor dele, para onde você for, ele vai soprar. E você vai ver que o teu esforço foi mais no início. Pode ter tempestade, pode ter algumas surpresas, pode. Mas ele está contigo. Ele já venceu. E como fazer tudo isso acontecer? Temos que crer na sua palavra. Temos que crer nessas narrativas. Por isso que a gente conta as narrativas, né? Eu quero que você abra, e eu gosto muito dessa narrativa, mas hoje eu vou falar novamente, para que você entenda. É em Mateus 8, versículo de 5 a 13. Uma situação que, vamos dizer assim, como o tema hoje eu comecei com o problema, tinha uma pessoa que estava passando um problema, mas teve uma outra pessoa que foi interceder por essa pessoa. Uma pessoa que tinha compaixão por outra, viu outra sofrendo com um problema e buscou o Senhor. Começou a clarear, né? Isso. Porque às vezes a pessoa está tão atolada, vamos dizer assim no nosso linguajar, em um problema, em uma situação, que ela não enxerga nada. Ela está paralisada. E diante disso, eu, você e outras pessoas, se observarmos pessoas que estão necessitadas, vamos ter compaixão das pessoas para tentar solucionar o problema delas, levando a quê? Ao Senhor Jesus. Mas como eu levo as pessoas hoje ao Senhor Jesus? Primeiro, leva a uma igreja. Segundo, vamos ler a palavra com a pessoa. Se você já domina bastante a palavra, você já pode levar a palavra logo de imediato. Se você não domina, por isso que a gente se reúne, congrega, mas busca o Senhor e ora para que seja mostrado a solução, as soluções, que aquela vida ela seja resgatada, que aquela vida ela encontre o Senhor. Pois versículo 8, né? Mateus 8, não, versículo 5, para a gente começar. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Como? Uma pessoa vê Jesus, encontra com Jesus e pede o quê? Ajuda. Mas deixa eu dizer uma coisa. Essa ajuda será que seria para ele? Não. Essa ajuda era para uma outra pessoa. Continuando. Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Peraí. Esse servo, ele estava ou não estava passando problemas? Sim, estava passando. Então, uma outra pessoa, no caso aqui, um centurião, uma pessoa que estava acima dele em autoridade, leva o problema a quem? Ao especialista dos problemas. Quem é especialista em resolver problemas? Jesus. Entendeu? Ele buscou a pessoa certa, ele buscou no lugar certo e no tempo certo. Encontrou. Pediu. Ele teve uma atitude, ele foi em busca e ao chegar, ele faz um clamor. Ele, Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Apresentou o problema. Vamos dizer assim, reconheceu o problema. Isso é importante. Reconhecer o problema. Jesus disse o quê? Eu irei curá-lo. Eu irei resolvê-lo. Só você e Deus agora. Coloca teu problema agora, debaixo dessa unção da administração, da unção que está chegando em tua casa. Coloca teu problema agora diante do Senhor e faça como esse centurião. Apresente, esclareça, Senhor,
eu estou passando, eu estou nesse problema. Mas também escute Jesus dizendo: eu irei curar, eu irei resolvê-lo. Por que eu estou dizendo que você veja, faça, declare da tua forma simples? Está doendo em você? Tá. Então, diga: Senhor, dói tanto. Senhor, eu tenho chorado. Senhor, quantas noites. Senhor, eu não aguento mais. Quando a gente reconhece, a gente é simples e humilde. Porque tem tanta gente, mesmo com os problemas terríveis, não reconhece que não tem mais forças. Mas isso é diante do Senhor. E você tem que fazer isso, que é para Ele derramar a sua graça e a misericórdia sobre nós. Eu irei curá-lo, eu irei resolvê-lo, filho e filha. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Dize uma palavra. Veja que aqui o centurião já está desenvolvendo algo maravilhoso. Procurou Jesus, que é um especialista de problemas, em resolver os problemas. Apresentou o problema. E você tem buscado Jesus? E você tem apresentado o problema de Jesus? Você já está com aquela certeza que está entregando a Jesus e já está recebendo a solução, a vitória, a estratégia? Quando nós fazemos isso, nós desenvolvemos algo dentro de nós, que é acreditar em Deus, acreditar na sua palavra, acreditar que toda narrativa de Gênesis a Apocalipse é verdade e foi escrita para mim e para você. Acreditar que aqui tem as soluções. Acreditar que aqui é a vida de Deus, é a palavra de Deus. É o quê? A palavra de Deus. Então ele já estava reconhecendo. Libera a tua palavra. Libera a palavra de Deus sobre esse problema. Libera. Diz apenas uma palavra. Diz apenas uma palavra. Que o meu problema será resolvido. Libera a palavra. Porque ali ele já era liberando a própria palavra, o verbo, a vida, a luz. Se o problema era de trevas ali, ele estava liberando a sua palavra, que é luz. Pela fé. Veja a tamanha fé desse homem. E ele continuou: dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Jesus, libera a tua palavra em cima desse meu problema. E esse problema será resolvido. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando, digo a um: vá, e ele vai. E eu digo a outro: venha, e ele vem. Digo a meu servo: faça isto, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Gente, eu e você, nós precisamos desenvolver essa fé, para quando Jesus liberar a sua palavra, acontecer um milagre. Você pode gerar um milagre para você.
Você pode gerar um milagre para outra pessoa. O centurião gerou o milagre para seu servo, mas ele ficou esperando a liberação da palavra, reconheceu Jesus, acreditou e ainda disse: libera a tua palavra, porque debaixo da tua palavra eu já tenho a certeza, eu creio, que se tu disser que ele está curado, ele vai ser curado. Se disser que está resolvido, está resolvido. Porque Deus é quem dá a última palavra, a última sentença. Entendeu? Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Pare um pouco. Você quer ter a fé desse centurião? A fé em Deus, a fé em sua palavra? Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Ei, filho e filha, o que você está enfrentando? Que problema é esse? É de saúde? É financeiro? É de relacionamento? Qual é o problema que você está enfrentando? É crise? É na tua empresa? É relacionamento? Seja o que for, é um problema. Encare. Busque o Senhor. Busque a sua palavra. Espere a liberação da palavra. E haja. Veja quantos códigos foram liberados, quantas chaves, para você viver um 2022 bem diferente. Esse relato nos mostra a natureza, a essência de Deus, querendo resolver o que eu e você, às vezes, nós iniciamos como problemas. E Ele está disponível, está dando a instrução para mim e para você, por meio da fé. Sim, dessa fé em Deus, dessa fé, vamos chamar de fé especial, de fé na sua palavra, de fé que Ele é o solucionador, é o especialista nos meus problemas. Eita, Jesus. Ele entendeu, e você tem que entender. Ele sabia que se desse ordens, a sua ordem, os seus oficiais, eles cumpririam, os seus soldados. E muitas vezes Deus está liberando a sua ordem de lá para ser realizada. Recebe da mesma forma. Reconheça a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus. Deus criou os céus, terra, o universo, criou tudo. O que é um probleminha desse para Ele resolver? O que é uma enfermidadezinha dessa para Ele liberar a tua cura? O que é esse problemazinho financeiro se Ele é o dono do ouro, da prata? Jesus declarou ali publicamente que aquele homem, ele tinha uma posição também, mas que tamanha fé. Ele disse: não encontrei tamanha fé aqui em Israel. Isso é um ensino valioso para mim e para você, para nós colocarmos a sua palavra em prática, ouvindo. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Então eu já sei que a minha fé, ela aumenta quando eu escuto a palavra de Deus. E ele sabia que Jesus também agia sob a autoridade.
Pois Jesus não fazia nada que não visse o Pai fazer. Sabia que Jesus tinha um poder, uma autoridade de liberar cura. Poder de Deus para curar. Poder de Deus para salvar. Poder de Deus para libertar. Poder de Deus para criar. A criatividade Deus te dá, concede dons. E veja bem que aqui, na mesma hora que ele faz esse pedido, Jesus concorda: eu irei curá-lo. Jesus ali aproveita aquela declaração de fé ali publicamente. E Jesus explica a fé. A fé daquele homem curou um enfermo que estava em casa. Como? Ah, não estava ali? Não. Gente, vocês já pensaram que sobrenatural de Deus é esse? Não tem distância, não tem limite, não é necessário às vezes estar presente. Quantas vezes nós mandamos um áudio, nós ligamos, até mesmo pela internet. Quando nós oramos, você recebe a cura. E ali era enquanto eles estavam conversando. O poder de Deus é sem limites. Mas é preciso uma fé, a unção de Deus se juntarem, e o sobrenatural, o milagre acontece. É como se você pegasse, vamos dizer assim, precisava só pegar o interruptor e ligar a lâmpada para ela acender. Veja que tem várias narrativas. Dificilmente você vai encontrar uma narrativa igual a outra, porque Deus, ele é criativo. Que as pessoas às vezes pensam: recebe a cura se cuspir no chão, colocar barro e colocar nos olhos. Não, Jesus curou de todas as formas para dizer que Deus cura de qualquer jeito, resolve de qualquer jeito. Não existe uma, vamos dizer assim, uma fórmula só, não. É a tua fé. Veja a mulher do fluxo de sangue, ela disse: se eu tocar na orla do Jesus, serei curada. E ela foi e criou isso dentro dela, gerou a fé, gerou a fé. Simplesmente ela foi rompendo tudo, contra tudo e todos. Mas ela tinha um objetivo. Ela queria alcançar esse objetivo. E disse: eu tenho que tocar no mestre. É como se eu tenho que buscar ali. E na hora que ela toca, ela está sensível, está com tanta fome e sede que ela puxa o poder de Deus, e Jesus sente que saiu a virtude dele, a unção que nós chamamos. E aquela mulher, ela é curada imediatamente. Mas ela gerou pela fé, pela palavra, pois ela já tinha ouvido que Jesus curava. E naquele momento ela, vamos dizer assim, aproveitou a oportunidade de Jesus passando. Talvez tua oportunidade esteja lá na igreja. Talvez esteja no momento que os irmãos estejam orando. Talvez esteja uma pessoa que chegue para te dar uma palavra, ler a palavra. E muitos têm deixado passar. Mas esses são os últimos tempos. Esses tempos finais, a palavra de Deus, ela vai começar a ser falada. Como nós estamos vendo agora. Quantos movimentos estão sendo feitos nas redes sociais? Todos hoje estão falando em Jesus, em Deus, a palavra, ensinando. Chegando aos 4 cantos do mundo agora. E eu falei na ministração anterior que apenas, se você pegasse toda a população do mundo e jogasse dentro das igrejas, dentro dos templos, daria 2%, mas vamos arredondar 10%. Se lotasse todas as igrejas do mundo inteiro, só caberia 10%. É 2% na realidade, mas eu estou arredondando aqui para você. Para você entender que existe 90% a ser alcançada. Existe 90% que precisa escutar a palavra de Deus.
Então você vem, se fortalece no ambiente da igreja, aprende, recebe as revelações e você vai fazer a sua parte nas redes sociais. Você vai fazer a sua parte, pregar o Evangelho. Para quê? Para alcançar as 90% das pessoas que não estão dentro das igrejas. Entenderam? Isso é forte porque tem movimentos dos desigrejados, mas é dentro para fora. Recebe, se capacita e vai. Faça a tua parte, gere. E nós cristãos, nós somos pequenos cristos, porque cristão quer dizer pequenos cristos. E é por meio de mim e de você que Deus vai operar milagres, sinais, maravilhas, curas, transformações, restaurações. Ele me incumbiu e te incumbiu de pregarmos para alcançarmos 100%. Não só os 2% e os 10%, tá? Todos. E os milagres, as curas, sinais, o sobrenatural dele vai acontecer por mim e por você. Quando nós recebermos essas autoridades e começarmos a pregar a palavra, aí quem faz é Ele. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Se você se reúne, que isso já faz parte da oração de concordância, 2 ou 3 ou mais. Imagina o poder de uma igreja, né? Reunida, orando a Deus para ser resolvido o problema de cada um dos que estão presentes, apresentando a Deus. Sentiram a força e todos concordando, 2 ou 3 ou mais, concordarem a respeito de alguma coisa. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. O que é gerado aqui em concordância, ali estava Jesus concordando com o que o centurião estava pedindo. Em princípio, a oração da concordância. Jesus e o centurião. O centurião pediu, Jesus concordou. E aconteceu o milagre. Viram a força da oração da concordância? Viu que quando você está no templo, em casa, reunido, que tem bastante, e a unção desce e o Senhor, acontecem milagres, sinais, maravilhas. O sobrenatural de Deus vem porque existe uma unção individual que cada um de nós carregamos. Existem os dons que cada um de nós carregamos, são 9 dons, tá? Depois a gente vai dar umas aulas sobre isso. Ou se você quiser, você pede no direct. Quando se une a união, Deus derrama uma unção coletiva. Por isso que eu falo, existe um movimento dos desigrejados que é tentando desigrejar as pessoas. Mas isso é perigoso, tá? Depois a gente vai falar sobre isso. Nós temos sim que levar o reino, temos que levar a palavra, temos que fazer tudo. Agora, a unção coletiva que é derramada, ela não é exclusiva de placas, tá? Ela é exclusiva do reino. Se unirem com o propósito de Deus ser exaltado, ser glorificado a cada sobrenatural, a cada milagre. Não é o homem, não. Os méritos não é do homem. Nós vamos ser instrumentos para colocarmos as mãos, às vezes, para ungirmos com óleo, para liberar a palavra, assim como Jesus liberou, e acontecer e ser gerados os milagres, as soluções dos problemas. Você já tem levado para a gente orar sobre o teu problema? É forte, gente. Eu e você, nós temos que agirmos. Quem já conhece, derrama sobre os que não conhecem ainda.
Começa liberando a palavra, começa contando as narrativas de como foi resolvido isso, como as pessoas foram curadas, saradas, como as pessoas cresceram, como as pessoas foram alimentadas, como as pessoas foram supridas, como Deus deu livramentos, como aquela situação de um gigante, como a situação do leão, como a situação de um exército inteiro. E veja bem, as formas de Deus resolver. São coisas que você olha assim, como é que um exército é vencido sem usar uma arma, sem haver o confronto direto, apenas por um barulho de cântaros. Como é que um exército inteiro ele é destruído por apenas olhar, eu vou chamar resta, olhar a sua sombra em poços que tinha água e não haver confronto direto com o outro exército, e ali eles se confundirem e pensar que era sangue e tudo, e ali eles serem destruídos, derrotados. Quando Deus libera um anjo que destrói 180 e poucas mil pessoas ali, que estavam perseguindo o seu povo, que estava contra a palavra, que estava contra o que Deus queria. Ele deu chances ali e as pessoas não compreenderam e continuaram contra Deus. E é muito perigoso quando as pessoas elas não compreendem, não entendem, não buscam conhecer. Mesmo no natural, você tem que buscar a resposta, buscar conhecer mais de Deus. E quando você busca, quando você conhece, aí é fantástico, porque Deus tem o quê? Um sobrenatural. Desde a escolha, os pactos, as alianças, os benefícios, as promessas, estão todas disponíveis para mim e para você. Estão disponíveis, vou dizer, para o mundo inteiro. Mas é preciso entrar no reino para usufruir. E essa escolha de entrar no reino, muitos não têm entrado. Muitos não têm aceito. Muitos não reconhecem Jesus. Muitos são contra. Eu chamo de inimigos da cruz. Mas se você tomar a decisão correta, se você quer participar, ser do reino, ser dessa família celestial, pertencer e ser chamado de filho e filha de Deus, você tem que tomar uma atitude, você tem que confessar, tem que dizer assim: Senhor, eu quero. Eu entendi que a partir de hoje eu tenho que tomar decisões acertadas na minha vida, que a partir de hoje eu tenho que confessar o Senhor Jesus para me viver debaixo da sua proteção, viver nesse reino, viver conhecendo, tendo esse manual. É manual é para quê? É para nos instruir, é para nos guiar, é para nos dar os direcionamentos, é para nós termos, sabendo como é o caminho, como é que vai chegar. É melhor o fim, a chegada, a coroa recebida, do que o começo. Porque o começo, muita gente começa perdida, e depois vai se orientando, entrando no caminho, caminhando junto. Olha a importância de novo de caminhar juntos, em união, congregando. Isso é forte, gente. Existe um mistério aí, eu não vou falar hoje, mas vai pedindo ao Espírito Santo para revelar os mistérios. O mistério não é os mistérios. Pois espiritualmente, o mundo espiritual é quem tem o domínio sobre o natural. E a maior parte dos problemas, você vê naturalmente, mas elas estão sendo geradas, as guerras, aqui no espiritual. E se você entendesse e aprender e saber usar o que o Senhor nos ensinou, nos entregou, o que está tudo no manual, aí você vai ver que é bem mais fácil. E eu e você, nós não estamos sós. Jesus, o
especialista, está comigo e com você. Ele está conosco, gente, nos dando apoio. E com Ele está o Pai. Deus está comigo e está com você. Jesus está lá à direita do Pai. Jesus estará aqui também. Como assim? Sim, Jesus à direita. Mas Ele mandou o outro igual a Ele. Então Jesus em Espírito, que é o Espírito Santo que nós chamamos. Entendeu, né? Porque muita gente fica, Jesus vem, Jesus vem. Ele vai vir. Está próximo. Mas quem está aqui é o Jesus em Espírito. O mundo não o vê. Só os que têm, vamos dizer assim, a visão espiritual aberta, e o Pai concede, e ele vê sim. Mas muitos já estão sentindo a sua manifestação nas reuniões, sentindo e vendo os milagres acontecendo, porque quem gera os milagres é o Espírito Santo. É o executor da palavra de Deus aqui na terra agora, nesse momento. Muitos não têm ouvido falar, muitos não acreditam, muitos nem sabem, mas existe um ministério, que é o ministério do Espírito Santo, que é para acontecer todo esse sobrenatural. Nada aconteceria. E você sabia que o Espírito Santo é quem é o encarregado de cuidar da igreja até a volta de Jesus. Deixa eu te falar algo assim, que às vezes você tem escutado, mas você não tem colocado em prática. Quando nós falamos igreja, não é uma placa, tá? Eu vou chamar igreja a reunião, a congregação dos cristãos. Os cristãos se juntaram, tá, a igreja, porque nós somos o templo do Espírito Santo e nós somos igreja. Não é o templo assim, de madeira, de tijolos, não. Mas o Espírito Santo, uma das missões é guardar esse povo, se juntar, ensinar. E onde é ensinado? É nas escolas bíblicas, é nos estudos bíblicos. Seja onde for, ali, na hora que você se junta para estudar, é a igreja. E ele foi incumbido de guardar esse povo até Jesus chegar. Nós chamamos de noiva, tá? Não é uma placa lá que vai dizer que é a noiva, não, mas as congregações que estão sendo guiadas, às vezes pelo pastor, pelo missionário, seja quem for, mas que estão sendo guiadas pela palavra de Deus, o ensino da palavra, o estudo da palavra. Isso é uma igreja. E com o Espírito Santo guiando e vocês entendendo as instruções do Espírito Santo, ele está guardando a noiva até entregar o retorno do rei. Depois a gente vai entrar em outros detalhes, tá? Gente, mas essa fé extraordinária, Jesus mediu a fé daquele homem. Como assim? Mediu a fé daquele homem? Mediu sim. Da mesma forma que em Mateus 14, 31, Jesus mediu a fé de quem? Pedro. Foi? Vamos dar uma olhada. 14, 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ei, filhos e filhas, tem tanta gente duvidando do que Deus vai fazer, pode fazer. Tem gente que ainda fica duvidando. Esse relato aqui, se você olhar, Pedro andando sobre as águas. Quem foi que andou? Pedro. Mas na hora que ele duvidou, ele afundou. Jesus frisou: por que você duvidou? Ei, filhos e filhas, por que você está duvidando do que Deus pode fazer, do que Deus faz, é capaz? Isso que tu tem, esse problema, não é nada para Deus. Aquela mulher que tinha a filha endemoniada,
O que é que Jesus disse? Mulher, grande é a tua fé. Mateus 15, 28. Só pula um pouquinho, estamos em 14, vamos lá. Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Gente, nós temos relatos de que pessoas enfermas chegaram e, com a grande fé, receberam uma oração de menos de 2 minutos. E Deus fez. Foi Ele. A palavra foi liberada. A pessoa vinha com a fé. Recebeu o desejo, vamos dizer, o problema. Tinha uma solução aqui. Um problema. A unção de Deus estava aqui. Juntou. E aconteceu um milagre. E é lindo e maravilhoso. Porque o nome dele é glorificado. É lindo e maravilhoso. Porque o rei é exaltado. É lindo e maravilhoso. Porque é chegado o reino de Deus. Ainda hoje. É para aqueles que têm fé. Para aqueles que acreditam. Romanos 4:20. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ei, filho e filha, não duvide, só creia, pratique, receba a palavra de Deus. Tá? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o teu povo diante de ti. Colocamos todos esses problemas que eles estão enfrentando. Seja se for um problema pequeno, um problema médio, um problema enorme. Colocamos diante de ti, Senhor. E declaramos que todos esses problemas, seja saúde, seja enfermidade, seja finanças, relacionamento, seja em qual área, no físico, no emocional, no espiritual, sejam curados, sejam restaurados, em nome de Jesus. Jesus está dizendo: eu irei curá-lo, eu estou curando, está curado em nome de Jesus, está sarado em nome de Jesus, está resolvido em nome de Jesus. É Ele na tua vida, descendo o poder, a unção, é o Espírito Santo que está indo. Pai, se necessário for, libera os anjos para cada uma dessas vidas que assim pediram de coração, para a solução, a restauração. Derrama, Senhor, sobre eles. Recebe. 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 Recebe a tua cura, o teu milagre. Recebe os sinais, maravilhas, prodígios. Recebe a palavra. Recebe a solução. Recebe a criatividade. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque tu sempre atende às nossas orações. Obrigado, Senhor, porque tu sempre tem agido quando nós nos movemos. Tu derrama do teu sobrenatural sobre nós. Gente, foi muito bom estar com vocês. Comente alguma coisa, compartilha, dá o like, faz a tua parte para mais pessoas serem alcançadas. Faça perguntas também se quiser. Testemunhe também se quiser. Nos encontramos no momento de reconciliação,
sexta-feira, a partir das 15 horas. Shalom, povo escolhido.